Oi, gente. Hoje é o Dia Nacional da Adoção e eu conheci aqui a Bianca, que é mãe da Jéssica. Jéssica é filha por adoção. A Jéssica entrou na família, na vida da Bianca e do esposo alguns anos atrás. Hoje ela tem 13 anos. 13 né? anos. E a Bianca também tem um filho mais novo, um filho consanguíneo. E ela tem uma história linda, então eu queria que vocês conhecessem um pouco da história da Bianca e se inspirassem com uma referência, um exemplo que a gente pode ajudar a divulgar e ajudar a conhecer, né, aqui no Distrito Federal. Como é que foi? Por que você tomou a decisão de adotar a Jéssica, Bianca? Muito bem. Adotar, para mim, foi uma decisão de planejamento familiar mesmo, né? Eu já tenho uma história na minha família de adoção. Eu tenho uma irmã mais nova que veio pela adoção do terceiro casamento do meu pai. Meu pai não podia mais ter filhos, que ele tinha feito vasectomia, se casou novamente, desejava ter um filho com a esposa e veio adotar a minha irmã. Minha irmã hoje tem 22 anos e eu sou super babona, eu sou madrinha dela e eu sempre tive vontade também de ter uma filha ou um filho por adoção, né? Então, primeiro, até para poder viver a experiência da maternidade, felizmente eu posso ter filhos também, então eu tive meu primeiro filho e hoje ele está com 11 anos e depois que eu tive meu filho eu fui procurar então os meios para poder fazer a adoção do jeito que eu queria e meu marido queria também. Que bacana. E aí então nós procuramos, né, a Defensoria Pública. Sim. E a Vara da Infância, demos início ao nosso processo de adoção, então é pedido uma série de documentos que precisam ser fornecidos para que a Justiça possa avaliar se nós temos as condições para ser mãe ou pai por adoção. E a partir desse momento eu dei início ao processo que é feito de forma gratuita pela Defensoria Pública. Sim, do Distrito Federal. Sim. E como é que foi o processo? Porque a Jéssica, você foi ao encontro da Jéssica em Minas Gerais, né? Isso. Como é que foi esse processo? Bom, em primeiro lugar, desde o momento que eu entrei com os papéis, né, na Defensoria Pública e depois o processo foi conduzido junto com a Vara da Infância e da Juventude, eu comecei a frequentar um grupo de apoio à adoção que se chama Aconchego, que é uma organização não governamental aqui do Distrito Federal, que oferece uma série de serviços gratuitos para apoio às pessoas que desejam adotar nos diferentes estágios da adoção. Sim. Então, desde pessoas que têm essa vontade de adotar, mas que ainda não tomaram a decisão, ou pessoas que estão no processo de entrada no Cadastro Nacional de Adoção, pessoas também que já estão nesse cadastro aguardando para serem chamadas para adoção, ou as pessoas que já adotaram e estão ali nos primeiros momentos da convivência, ouvindo também de outros casais que estão nesse momento para poder absorver o conhecimento. Então eu comecei a frequentar nesse primeiro grupo que eu comentei, que é o grupo das pessoas que têm a intenção de adotar, e nesse grupo eu ouvia diferentes depoimentos, fazia parte de experiências, né? Nós tínhamos encontros mensais e que eram bastante enriquecedores, e nesses encontros nós conhecíamos outras pessoas que também tinham interesse na adoção. E conhecíamos um pouco das vontades, das expectativas dessas pessoas, inclusive quanto à criança que viria para elas, né? Então, cada casal, cada pessoa que vai adotar, ela tem uma expectativa de faixa etária, se é um grupo de crianças ou se é uma criança só. Então, desde o início da adoção, a gente já coloca lá na Defensoria Pública, ou quem entra no processo por meio de advogado, quantas crianças pretende adotar, qual a idade dessas crianças, qual é a cor de pele esperada, se a pessoa quer uma cor de pele específica, se a pessoa tem interesse em adotar uma criança com deficiência e em caso positivo, qual é a severidade dessa deficiência que a pessoa está disposta a adotar, né? Entre outros aspectos. Então, lá dentro do Aconchego a gente conversa sobre isso também. E aí cada um ficou sabendo um pouco qual é a expectativa do outro. Depois de cerca de 1 ano e meio, eu entrei no Cadastro Nacional de Adoção. Para entrar nesse Cadastro Nacional, nós temos que fazer 1 mês de encontros dentro da Vara da Infância e da Juventude.
Posteriormente, um assistente ou uma assistente social visita a nossa casa, conhece um pouco do ambiente onde a criança futuramente vai morar, e aí o processo vai para o juiz ou para a juíza da vara da infância e ele vai analisar e dizer, ok, essa pessoa pode entrar no cadastro nacional, ou esse casal pode entrar no cadastro nacional de adoção, e nós entramos no cadastro. E pois bem, aí quando entra no cadastro, de acordo com os requisitos que nós colocamos para adoção, idade, cor de pele, número de crianças, se são irmãos ou não, deficiência, entre outros pontos, o nosso processo vai andando mais rápido ou mais devagar, porque existe uma oferta de crianças, digamos assim, crianças que estão disponíveis para adoção no Distrito Federal e em todo o Brasil, porque o cadastro nacional. Quer dizer, você pode, inclusive, identificar uma criança aqui no Distrito Federal. Sim. Você poderia ter identificado, no seu caso foi em Minas. Exatamente. E aí, a partir do momento que a pessoa está no cadastro nacional, ela pode fazer o que se chama de busca ativa. Ou seja, o que é a busca ativa? Ligar, entrar em contato com casas de acolhimento, que é onde moram essas crianças, em outros estados também. Isso é permitido para crianças, eu acredito que a partir de 3 anos. Para crianças mais novinhas é de acordo com a demanda, aqui no caso da gente, do GDF. Mas para crianças que estão um pouco mais de tempo nas casas de acolhimento, você pode fazer esse trabalho da busca ativa, que é um trabalho legal, não tem problema nenhum a partir dessa idade, que passa a ser menos procurada pelos casais. Hoje a grande demanda, como todo mundo sabe, é por crianças recém-nascidas. Até a questão da cor de pele hoje já não é mais um critério tão importante. Mas eu acho que era importante, porque a gente, exatamente, os dados, os números mostram que as pessoas que querem adotar uma criança, elas buscam crianças mais novas. Por que você acha que tem essa barreira, essa preocupação? E como é que você a superou? Sim, eu acredito que em grande parte isso acontece com casais que não podem ter filhos consanguíneos, pessoas que vivem esse momento de aceitar para elas que por algum motivo elas não conseguem conceber uma criança ou não conseguem levar adiante uma gestação por N problemas de saúde, e aí elas vão viver o que dentro do aconchego eles falam até que é um luto, assim, aceitar essa impossibilidade corporal para então vir a adotar uma criança. E aí eles vão procurar geralmente crianças mais novinhas para poder viver essa experiência do que é ter um filho bebê. Então muitos casais dessa expectativa frustrada, exatamente, que é projetada sobre o filho, Isso. Ou a filha, que viria, Mas é importante, dizer que campanhas como essa do Dia Nacional da Adoção têm mudado um pouco essa expectativa das pessoas, e cada vez mais as pessoas têm aumentado um pouco essa faixa etária do que se espera adotar. Então, antigamente só se aceitava, grande parte das pessoas aceitavam adotar até 3 anos. Hoje acho que até 5 ou 6 anos já existe um grande número de pessoas que está disponível para adoção. E aí o que a gente tem são, a partir dos 6, 7 anos, menos pessoas dispostas a adotar do que o número de crianças que estão nas casas de acolhimento. E esse é aí a questão que a gente precisa trabalhar e criar nas pessoas a confiança para que a gente possa gerar esse equilíbrio entre a procura de famílias e as crianças que estão disponíveis nas casas de acolhimento para adoção. Tem uma outra, porque a história da Bianca é cheia de detalhes emocionantes, Além da Jéssica, que chegou com 7 anos, mas houve também um fato muito tocante, que foi o fato da Bianca, trazer a Jéssica, e a Jéssica também ter os seus irmãos no mesmo lar, não é isso? Isso. Lá em Minas. E o que aconteceu? Então, no aconchego, como eu estava contando, a gente tem, quer dizer, cada um conhece um pouco as expectativas dos outros. E lá, uma das pessoas, nossas amigas, fez a busca ativa porque ela queria uma filha de até 5 anos. E ela encontrou essa filha de até 5 anos, uma menina de 5 anos, morando numa casa de acolhimento em Minas Gerais, e que tinha outros 3 irmãos. Então ela foi procurar dentro do aconchego casais que tivessem expectativas próximas das idades desses irmãos,
Então, ela encontrou a mim e o meu marido, que criamos uma menina até 7 anos, e encontrou um segundo casal que aceitava ter irmãos até a faixa dos 10 anos e que ficou com os outros 2 irmãos da minha filha. Então, fomos 3 famílias que tivemos aí um trabalho todo de aproximação, que durou em torno de 1 mês. Por fim, recebemos a guarda provisória de 4 crianças que são irmãos entre elas, né? Então, são 3 meninas e um menino. E tivemos o compromisso de não deixar o elo entre essas crianças ser perdido. Então, viemos os 3 famílias para Brasília com esse compromisso de manter o contato frequente entre eles, e é um compromisso que a gente mantém até hoje. Maravilhoso. Indo assim para o final do nosso papo, né? Mas a história sem dúvida merece que a gente, né, volte a se encontrar e conhecer mais detalhes. Eu quero conhecer a Jéssica, né? Já tá uma pré-adolescente, né? Mas assim, eu queria que você falasse também um pouco e a gente está pensando sempre numa perspectiva de política pública, como é que o sistema público, o poder público, os órgãos responsáveis, né, podem contribuir para que esse processo seja mais ágil, seja mais simplificado, né? E quais são, na sua vivência, os gargalos, os problemas que uma pessoa que está querendo adotar enfrenta, ou que particularmente você enfrentou no seu processo? Perfeito. Em primeiro lugar, quando a gente entra com o processo na vara da infância, né, seja por meio de advogado, por meio da defensoria pública, a vara da infância tem o ritmo de funcionamento dela e tem um número de servidores que trabalham lá que a gente ouve falar, eu não tenho conhecimento técnico a respeito, mas a gente ouve falar que é um número muito pequeno para a demanda que existe, né, de casais, de pessoas que pretendem adotar. Então, que existe aí um primeiro gargalo justamente na oferta desse curso, que é um curso obrigatório para que se entre no cadastro nacional. Então, o curso não é oferecido com a frequência necessária para atender o número de pessoas e de casais que pretendem adotar. E aí, em um segundo momento, quando a gente tem o processo, né, uma vez que a pessoa já fez esse encontro e já está no cadastro nacional, a gente tem também essa dificuldade de contato, porque você precisa ir pessoalmente à vara da infância para poder saber a respeito do seu processo, né? Hoje em dia a gente não tem um processo que o acesso digitalizado seja possível. Não você possa... Eu imagino que seja, mas sim, essa fila e onde a gente está na posição da fila é algo que a gente só descobre quando vai lá na vara da infância pessoalmente. Muitas pessoas, por diversos motivos, não têm essa possibilidade de se deslocar no horário comercial até a vara da infância para poder perguntar, e aí, como é que está o processo? Então, esse é um ponto. Acho que o ponto principal que hoje precisa ser trabalhado é a questão desse curso obrigatório. Que requer um número maior de servidores para fazer o processo rodar mais rápido. Exatamente. Né? E também servidores que no segundo momento, depois que a adoção acontece, as pessoas todas, né, os responsáveis pelas crianças adotadas, elas precisam frequentar durante 6 meses ou mais encontros mensais. Sim. E esses encontros, as técnicas vão aferindo, né, quer dizer, quais pessoas que precisam de mais ajuda e quais que estão com um andamento mais tranquilo. E nesse momento, eu imagino também que existe uma defasagem para o acompanhamento dessas famílias. Nesse momento que é muito delicado, que é o momento justamente de adaptação entre as crianças e as famílias. Que as crianças estão em guarda provisória, sim, geralmente, dentro das famílias. O que é a guarda provisória? É o estágio entre a criança entrar, né, no convívio familiar e a gente receber a certidão de nascimento com o nosso sobrenome, né? Ou seja, a adoção concluída. Nesse momento, a gente tem algumas dificuldades, né, de relacionamento, sim, que são comuns, né? Sim. Você está juntando uma pessoa que tem a sua história, que apesar de ser uma criança, são histórias complicadíssimas, sim, histórias de abandono, histórias de maus tratos muitas vezes. Então são pessoas que têm muitas vezes vivências muito maiores do que nós adultos, né? Então assim, e colocar ela dentro da família, toda a família e a criança vão precisar
rever uma série de conceitos, e isso em alguns casos é mais tranquilo e em outros não, precisa de um acompanhamento especializado. Né? Então, a vara da infância e da juventude precisa desse apoio para poder conseguir conduzir. Apoio que às vezes é feito pelo aconchego, como organização não governamental que tem muita experiência nesse assunto, mas precisa também de técnicos concursados, né, que tenham esse conhecimento para que dentro da vara da infância eles consigam dar esse apoio para as pessoas que estão adotando, para que não haja justamente a devolução das crianças que infelizmente pode ocorrer, né? Pode ocorrer, né? Assim, acho que o interesse de todos os envolvidos é que não ocorra. Exato. Né? Mas pode haver algum caso de incompatibilidade, digamos assim, que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Para isso que é feito toda a preparação, trabalho de preparação, para que principalmente os adultos envolvidos no processo tenham a maturidade de aceitar esse momento de dificuldade e levar adiante a adoção. E você falou também da questão da licença maternidade. Exatamente, um outro ponto que é muito importante, atenção por parte do poder público em geral, é a licença maternidade, né, de 120 dias, e aí para os locais que lidam com os 60 dias adicionais também, nesse sentido de que nós temos mulheres adotando, né, maternidade, mas também temos casais homoafetivos do sexo masculino. Sim. Então, nesse caso, como é que ficam os homens que estão adotando, né? Um dos homens, pelo menos, da relação, ou no caso da adoção somente por um homem, esse homem precisa desse tempo de adaptação, e que é um tempo que vai ser necessário durante a guarda provisória. Então, a gente tem alguns casos aqui no Distrito Federal em que esse período da licença maternidade ou paternidade só é entregue na adoção, que já não vai adiantar mais nada, porque nesse momento as crianças já estão adaptadas. Né? A gente precisa da licença maternidade ou da licença paternidade, no caso dos casais homoafetivos, nesse período da licença período crítico, né, de adaptação, que é esse período crucial, fundamental para que a adoção dê certo. Sim. Acho que você trouxe 2 pontos assim super importantes, Bianca, né? A gente estava conversando antes e são pontos que eu vão passar a fazer parte da minha pauta, né? Porque eu estava conversando com a Bianca exatamente que a gente tem aqui várias dimensões nessa questão da adoção, né? A dimensão das mulheres, a maternidade, né? Ou mesmo a paternidade, e também o quanto que as crianças que precisam, em geral, estão em situação de vulnerabilidade econômica, social, psicológica, às vezes sofrendo violência, e a gente precisa ter, né, o poder público, inclusive o legislativo, mais atento a isso, porque nós estamos tratando de uma questão essencialmente dos direitos das crianças e dos direitos humanos, né? A gente precisa trabalhar isso para que esse processo seja mais simplificado, acho que desmistificado e ao mesmo tempo facilitado, né? E para isso políticas públicas são fundamentais, né? Só para a gente fechar então, Bianca, se você tivesse que dar uma mensagem, falar uma palavra, um incentivo para quem quer adotar, o que você diria? Bom, eu tive essa passagem que é sair do planejamento, né, sair do sonho de adotar para a decisão de adotar, para a decisão de ser mãe, a decisão de formar uma família com meu marido, com uma criança por adoção. Então, se eu posso dar uma indicação, né, diz que conselho, se fosse bom a gente vendia, não dava, mas assim, vou me permitir dar esse conselho de pensar, quem tem esse sonho de adotar e tal, que pense se no momento de tomar a decisão, né? Hoje em dia a gente tem os meios necessários, as exigências para ser mãe ou pai por adoção são muito mais exigências emocionais do que exigências financeiras. Famílias que não têm tanto poder aquisitivo podem também ser mães ou pais por adoção, basta que eles tenham como receber uma criança e dar a elas condições emocionais, com escola pública, com saúde pública de qualidade que a gente espera que tenha no nosso Distrito Federal. É possível educar uma criança, como tantas outras crianças são educadas todos os dias, crianças, né, filhas de pais consanguíneos, né? Então a gente tem hoje
um grande número de crianças que estão à espera da adoção, crianças principalmente a partir dos 5 anos até aí a faixa dos 18 anos. Então, se você se sente tocado nesse momento pela vontade de ser pai, pela vontade de ser mãe, e que não é em nenhum momento caridade, gente, é realmente vontade de receber na sua família e de dar todo o amor, todo o carinho para um ser humano, né? Então, parta do sonho para a decisão e comece a pensar seriamente em assumir essa responsabilidade e ter esse amor maravilhoso que é o amor de filho. É lindo demais. Parabéns, Bianca. Sua história me comoveu e eu espero que comova e mova pessoas que possam também fazer um gesto, né, como você fez. Obrigada. Obrigada e feliz dia da adoção.